Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje viemos até o município de Darcinópolis, localizado no norte do estado do Tocantins. Viemos a uma propriedade rural que tem um modelo de gestão. O que o Mundo Agro quer mostrar aqui é que se a pecuária e a agricultura brasileira desenvolveram, que estão apresentando excelentes resultados ao Brasil e ao mundo, é porque ela resolveu investir em administração, em tecnologia e em pesquisa. Uma gestão empresarial e uma propriedade rural é mais do que necessário. Ela otimiza os resultados e promove a lucratividade da fazenda. A pecuária brasileira, que atravessa os seus ciclos de dificuldade, está encontrando, numa gestão séria e planejada, bons resultados. Nós vamos mostrar isso aqui hoje na Fazenda São José, no município de Darcinópolis. Fique aí, só mais um pouquinho, o Mundo Agro volta já já. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. A indústria cria, a indústria é mais. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Viemos aqui à Fazenda São José, no município de Darcinópolis. Hoje as pessoas dizem assim: o produtor rural agora, o agro está ganhando muito dinheiro, está tudo ficando rico. Mas isso não é simples assim. É que o produtor rural começou a profissionalizar. Ele começou a entender que ele tem que tratar a fazenda dele como uma empresa. Ele precisa ter consultores, ele precisa ter técnicos que entendem de tecnologia para transferir a tecnologia para a sua propriedade. Foi assim que chegou na Fazenda São José o Vilmar, consultor em gestão de pecuária. Como é que começou tudo isso aqui, Vilmar? Bom, César, como você mesmo colocou, a gente começou um trabalho de gestão aqui, né, em setembro do ano passado, onde o nosso primeiro trabalho é fazer um diagnóstico, é fazer um levantamento da capacidade produtiva do sistema, né? Então a gente levanta tudo, a parte de pastagem, a parte de estrutura, a parte de rebanho, e alinhado a isso a gente consegue, compilando esses dados, programar e projetar uma capacidade produtiva que esse sistema tem. E aí a gente casa isso com uma gestão financeira. Eu quero ter uma margem de 20% sobre o que está aplicado em rebanho e máquinas. A gente vai casando o sistema, planejando o sistema para atingir aquela meta que a fazenda quer ter como resultado. Então esse é o Vilmar, eu vou tentar ver se eu entendi, porque o nosso telespectador quer entender bem isso aí. É como se eu fosse no médico fazer uma consulta médica. Fala, doutor, eu tô com um problema aqui e tal, tô comendo e não tô engordando, não é? E aí ele vai fazer então um diagnóstico, faz uns exames aqui na propriedade e fala, olha, essa propriedade pode suportar tantas cabeças de gado, pode fazer assim, é mais ou menos isso? Exatamente isso, César. É você olhar para o sistema e interpretar e saber entender a capacidade produtiva que aquele sistema ele tem condições de entregar, aliado isso a uma boa gestão de equipe, uma gestão boa de caixa e uma gestão boa de número para a gente poder pegar esses números depois, compilar eles e transformar isso em informações para o proprietário, o gestor. Bom, antigamente a gente falava o seguinte, não, hoje se eu colocar uma cabeça de bovino por hectare, tá bom. Hoje, na prática, isso é um prejuízo grande. É um prejuízo grande. Se você pega a média Brasil, César, a gente produz algo em torno de 4 arrobas por hectare ano. Isso hoje não paga a conta, né? Hoje, para você estar empatando
não está perdendo e nem ganhando, você precisa produzir alguma coisa aí perto de pelo menos 7 arroba. Se você está abaixo dessa produção por hectare ao longo do ano, você já está no prejuízo. Então hoje a gente tem que pensar acima de 7 arrobas para a gente poder começar a ganhar dinheiro. E isso só vem se você tiver uma boa estratégia para poder você aplicar no sistema, senão você não consegue rentabilizar todo o capital que está imobilizado num sistema de pecuária como é esse que a gente está aqui. Vilmar, hoje é o seguinte, eu não vendo a mercadoria pelo preço que eu quero. Eu vendo pelo preço que o mercado é que regula isso aí, não é? Então não adianta eu falar assim, eu vou vender meu boi, mas meu boi para mim ganhar os 20% que você falou, eu tenho que vender ele R$350 arroba, mas o frigorífico está pagando 280. Como é que faz? Então eu tenho que aumentar a minha produtividade. O meu capim tem que virar mais carne, é isso? Exatamente, você pode mexer em duas coisas, né? Ou você abaixa o seu custo de produção ou você eleva a sua produtividade para você atingir aquela margem. Os custos de produção hoje é um negócio mais complicado de você conseguir mexer em alguma coisa. A parte produtiva, se aliado a uma boa gestão, você consegue elevar muito para poder você atingir esse resultado. Hoje uma recuperação de pastagem eu gasto o que em dinheiro por hectare? Boa pergunta, César. Hoje uma reforma de pasto, né, uma implantação de uma pastagem nova, ela vai variar de 3 a 4 mil reais, isso dependendo um pouco da região que você está. Mas isso reforma? Reforma. Agora, para me formar um pasto novo, começando do zero? Você vai gastar aí em torno de 8 a 10 mil reais, aquela parte de derrubar, de estocar, fazer tudo aquele processo. A parte de reforma você vai gastar algo em torno de 3 a 4 mil reais, e uma parte para implantar você pode considerar o dobro, aí, porque as atividades envolvidas nessa operação elas são bem maiores. Me ensina uma outra coisa. O proprietário rural, quando ele vai calcular o custo dele, ele coloca o custo da terra, a terra é um capital imobilizado grande. Isso entra no cálculo? Não, a terra, como a terra elas tendem a ter uma valorização, né, o histórico de valorização de terra, se a gente olha nos últimos 20 anos, ele está acima dos 10%, né, de rentabilidade, que ele vem rentabilizando ao longo do ano. Então a terra a gente não considera para fazer esse cálculo. Mas na análise, lá no final, a gente geralmente vai olhar muito para o que está imobilizado em máquina e rebanho. Esses números são números mais factíveis, que está mais na nossa mão, né? A gente consegue ir alterando esses números, e esses números são mais plausíveis para a gente poder rentabilizar o sistema. Estamos aqui com o Cristóvão, operador do trator, que abastece os coxos com a ração, com a silagem para esse confinamento. Trabalho duro, Cristóvão? Rapaz, pegada aqui, bom demais, viu? Começa a que horas? A gente inicia aqui a faixa das 7, né? Aí o próximo trato é 3 tratos, né? Um trato às 7 da manhã, o próximo trato às 11, né? E o outro às 3h30 para 4 horas da tarde. E o dia inteiro você transportando esse trato aí, essa ração, e o cheiro é bom? Rapaz, é até animado, o cheiro bom, né? E a palatabilidade é boa? Os animais comem com vontade? Eles entram bem, viu? A silagem logo ela tá bem cheirosa, né? É a silagem de capim. Isso, do Bombaço. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante. Bom dia, César Halum. Bom dia, telespectadores do Mundo Agro. O mercado de soja e milho está com muita movimentação. Com o aumento da oferta de soja no mercado, existe uma tendência de queda nos preços do grão, mas uma saída estratégica já foi encontrada. O CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, autorizou o aumento do percentual da mistura de biodiesel nos combustíveis. Para o óleo diesel, a mistura sobe de 14% para 15% e deve haver uma queda mínima no preço do diesel, em torno de 2 centavos por litro.
O uso do óleo de soja para a produção de combustíveis vai segurar o preço da soja. Para a gasolina, a mistura com etanol vai aumentar de 27% para 30%. A gasolina não terá seu preço alterado na bomba. A Agroconsult, consultoria de conhecimento no agronegócio, elevou a previsão de milho safrinha de 112,9 milhões de toneladas para 123 milhões. E isso é muito bom, pois haverá um aumento da demanda por etanol de milho no mercado. O Tocantins possui 2 usinas de etanol em estado avançado de montagem e que deverão entrar em operação ainda em 2025. E agora, continuamos ligados aqui na Record, acompanhando o programa de hoje com o nosso redator e apresentador, César Halum. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha, um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto, cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da ProSoja Tocantins. Sete unidades de produção presentes nos estados do Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, atendendo todo o Brasil. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 45 cultivares das culturas de soja e arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes, semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Estamos aqui agora com o professor Emerson Alexandrino, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, professor de zootecnia. E aqui ele dá um suporte no melhoramento de pastagens. Professor Emerson, qual é o segredo para sobreviver à seca? O segredo a gente acredita que é muito trabalho e planejamento, né? Então, como o Vilmar falou anteriormente, é feito um diagnóstico na propriedade e com esse diagnóstico você faz um raio-x de todo o potencial da fazenda mensalmente, né? Com as avaliações a gente define o potencial tanto das pastagens quanto do rebanho. E aí o desafio é você tentar organizar esse planejamento ao longo do ano, né? Seca é um problema,
não é isso? Todo mundo sabe, todo ano tem, e normalmente todo mundo vai passar grande dificuldade. Qual que é o problema da seca? Falta de água no solo, falta de umidade no solo, automaticamente os capins, independente da forrageira que nós vamos estar falando, ele para de crescer. Então a gente tem que saber administrar essa queda de produtividade do capim, principalmente durante o período da seca. Então se a gente pega ao longo do ano, né, de janeiro a dezembro, diariamente a produção de capim muda drasticamente. Então durante o período chuvoso nós temos uma alta produção de forragem e em contrapartida durante o período de seca, que é o momento que nós estamos aqui, que cai drasticamente a produção de forragem. O que eu vejo em muitas propriedades rurais é que eles desperdiçam o capim no período chuvoso, porque sobra, perde o capim e falta na seca. Eu preciso conciliar isso. Perfeitamente. Essa colocação que o senhor fez aí está absolutamente correta. Durante o período chuvoso a gente tem um excesso de capim. E eu costumo dizer o seguinte, a fazenda que não tem sobra de capim, excesso de capim nas águas, significa que tem muito gado para seca. Então automaticamente um pasto, uma fazenda razoavelmente bem manejada, ela vai ter esse excesso de forragem durante o período das águas. O que fazer com isso aí? Vamos deixar no pasto para ser usado na seca, ou vamos colher esse negócio aí e vamos fazer um conservado para ser usado no período da seca. Então essa é a estratégia que a gente tem que tomar essa decisão. E por isso que a questão do administrativo, da gestão, ele faz esses alinhamentos, esses apontamentos para nós. Professor, e aqui? O senhor aproveita esse excesso de capim na chuva e faz com ele o quê? Faz o feno, faz a silagem ou o quê? Então, na verdade, para o nosso estado aqui, principalmente a parte norte do estado de Tocantins, os meses de fevereiro e março a produção de forragem é muito elevada. Então se eu não tiver um planejamento, o que vai acontecer? A minha fazenda vai toda passar do ponto de corte, ou vamos dizer assim, a condição das pastagens. Então a gente já escolhe alguns pastos para que isso aconteça. Na verdade, essas escolhas são de pastos estratégicos, próximos a corredores, próximos à infraestrutura. E esse material excedente, a gente, no caso específico nosso aqui, a gente faz silagem desse material, né? Então o senhor faz a silagem de capim. Eu vejo muita gente fazendo silagem de milho. Exatamente. Aí o senhor faz de capim, e o valor nutritivo entre a silagem de capim e milho, tem muita diferença? Tem muita diferença. O capim é uma cultura mãe na questão do quesito de silagem, né? Seria o principal material sem silado. O capim, ele é uma silagem de valor nutritivo muito abaixo do milho, com certeza, mas estrategicamente ele funciona muito bem. Então aqui na Fazenda São José, a gente utiliza a estratégia de silagem dando suporte ao manejo de pastagem, né? Então a gente já sabe que vai sobrar capim, então como estratégia de manejo de pasto, essa sobra que é escolhida, os locais onde que a gente vai querer que sobra, a gente faz essa silagem desse capim. Uma vez acertado o momento de ser feito, esse capim vira silagem, tem chuva ainda suficiente, faz rebrota para ser usado durante o período da seca de pastejo, como essa área aqui, né? Então essa área aqui, ela originou a silagem no mês de março e ela já teve um pastejo aqui durante esse início da seca. Aqui nessa propriedade vocês fazem recria e engorda. Tudo no pasto? Tudo no pasto. Então durante o período chuvoso, praticamente 100% dos animais da propriedade estão nas pastagens. E à medida que vai iniciando o período de seca, os animais que estão acima de 13,5 arroba já começam a entrar no confinamento. Então hoje nós temos em torno de 60% dos animais, 65% dos animais na pastagem e os outros 35%, 40% em confinamento. Estrategicamente, os animais que vão para o confinamento são aqueles animais mais próximos de ser comercializados, estão mais próximos do peso de abate. Quer dizer que o confinamento é uma consequência de um bom manejo. Perfeitamente, o senhor entendeu perfeitamente. Eu estou aprendendo com você está falando aqui e eu estou prestando atenção. E o meu telespectador também tem que prestar atenção porque essas informações são importantes. Então,
entrou no período de seca, eu vou tirar aqueles animais mais pesados, que teoricamente comem mais, e levo eles para o confinamento para aproveitar aquela silagem do capim que eu cortei na chuva. Perfeitamente. E os outros que são menores vão se virando por aqui. Exatamente. Então eu tiro um animal de em torno de 400 quilos de peso e substituo por um de 180, 200. Então eu consigo, de certa forma, manter a taxa de lotação da fazenda, do pasto, mas com uma carga de animal menor, né? Então estrategicamente funciona muito bem isso aí. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta crucial. Não sou do imposto de renda, não estou querendo saber o lucro. Mas nesse sistema eu estou conseguindo colocar quantas cabeças de animal por hectare? A lotação ela é bastante variável mensalmente da fazenda, né? Aqui a gente tem que pegar os relatórios mensais. Hoje eu fico mais na parte de pastagem mesmo, mas hoje a gente tem mais ou menos aqui 1.380 animais para em torno de 600 hectares, 650 hectares. Então eu estou tendo a média de 2,5 por hectare. É, mais ou menos 2,5 por hectare. A pecuária... Isso aí é bem flutua bastante, porque daqui a pouco já começa... Mas na pecuária tradicional que eu vejo aí, eu conheço muita região da Barraria ali, Filadélfia, Vassulândia, chega a ter meia cabeça de animal por hectare. Então aqui eu estou numa média boa. Eu estou com um valor bem acima, quase o dobro, 80% a mais do que a média nacional, mas o grande diferencial não é nem na lotação, o grande diferencial é no ganho de peso. Então o fato de você conseguir manter uma oferta de alimento ao longo do ano, independente da época do ano, você permite que o animal desempenhe mais seu potencial produtivo. Então eu tenho ganhos diários maior e a grande vantagem disso aí é encurtamento de ciclo. Sim, o lucro do produtor é na carne, é na arroba que ele vai vender. Exatamente. Então, nesse sistema aí, quando eu chego no confinamento, com essa silagem do capim, qual é a conversão alimentar lá? Compensa? No final, o rendimento em arroba paga o investimento que o produtor fez na pastagem? Isso. Então, na verdade, a fazenda aqui, como até o senhor ilustrou, ela não é uma fazenda especializada em confinamento, né? Então o confinamento acaba sendo uma estratégia. Se a gente for pontuar somente período de confinamento, talvez seja uma operação que está se empatando. Mas aí já pergunta, não faz sentido eu botar uma estrutura dessa para um cenário que eu não vou ganhar dinheiro? Não, você vai ganhar dinheiro. Na verdade, nós estamos falando de um animal que ele vai ficar na fazenda por 16 meses, que pega, recria e engorda. A operação de 2 a 3 meses eu mantenho, eu pago todos os meus custos, e o grande segredo é eu ganhar dinheiro na recria. Aqui na Prime, a nossa equipe de tributaristas está apta a reduzir os seus tributos e aumentar o seu lucro. Venha viver essa experiência Prime Soluções Empresariais. Voltamos com a cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação do boi gordo, avaliado essa semana em R$ 285,41 aqui no Tocantins, R$ 284,96 em Goiás e R$ 288 em Minas Gerais. A cotação da arroba da vaca gorda dessa semana é de R$ 256,95 no Tocantins, R$ 268 em Goiás e R$ 267 em Minas Gerais. Passamos agora às informações da cotação dos grãos. A saca da soja de 60 quilos está avaliada em R$ 117,33 em Goiás e R$ 113,90 aqui no Tocantins. A saca de 60 quilos do milho seco está avaliada em R$ 48,67 em Goiás e R$ 49,88 aqui no Tocantins. Quanto à cotação do arroz, acompanhamos o arroz em casca longo fino com 60 quilos aqui no Tocantins, que essa semana está avaliada em R$ 81,08. Já no Rio Grande do Sul, avaliamos a saca de 50 quilos do arroz irrigado em casca, no qual essa semana foi avaliado em R$ 65,66. Continuamos a assistir o programa Mundo Agro de hoje e até a cotação da próxima semana. Fiquem com Deus. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha, um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria.
E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia. Até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Sete unidades de produção presentes nos estados do Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, atendendo todo o Brasil. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 45 cultivares das culturas de soja e arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes, semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Estou aqui com o Paulo Vitor, é o gerente geral aqui da Fazenda São José. Trabalha aqui há muito tempo. Você trabalhava na fazenda antes da consultoria chegar e agora continua. Melhorou? Foi bom para você ou esse povo só te dá trabalho? Foi muito bom. Eu já trabalho há um bom tempo e aí depois eles passaram a dar consultoria para a gente, aí foi bem melhor. Aí o negócio avançou, a gente copia mais ou menos o que eles passam para a gente e aí facilitou o trabalho aqui na fazenda. Mas você observa que a fazenda cresceu com isso? Sim, muito, muito. Cresceu bastante. A produtividade? Com certeza. E lógico que a lucratividade vai chegar. Automaticamente vem junto, né? Para você então foi bom? Bom demais. Com o apoio deles, qualquer dúvida eu já aciono eles. Aí acho que é eu que estou dando trabalho para eles. Mas é lógico, né? Eles estão aqui para isso, para te orientar. Com certeza. Rapaz, e esse chapéu aí, veio de onde? Esse chapéu veio da Agrominas. Então ele veio aqui de perto. Sim. Aí ainda fez uma propagandinha, tá vendo? É isso aí, Xará, vamos continuar por aqui. Vilmar, o maior comprador de carne bovina do Brasil é a China. E eles têm mania de falar, eu tenho que vender, preparar o boi China. O que é o boi China? Boa pergunta, César. Hoje a China, ela preconiza isso, né? Ela quer um animal jovem, bem acabado, né? Então, geralmente, quando a gente olha os números, é um animal até 30 meses ou até 4 dentes. Esse é o animal que ela está buscando. E não só a China, né? Acho que todo consumidor final, quando ele vai comprar um produto, né, a carne, ele quer um animal mais jovem, que tem uma carne mais macia, né? Melhor de ser trabalhada, né? A própria dona de casa, ela sente isso, ela não sabe escolher, mas na hora que ela joga na panela... Então o boi China é no máximo 30 meses de idade e no máximo 4 dentes. Fora isso, a China não quer.
Fora isso, a China não quer. Ela é extremamente exigente e isso faz com que a gente seja cada vez mais profissional para a gente entregar esse animal com a qualidade que ela quer e com o peso que ela quer. Aqui nós estamos no confinamento. É a fase final do projeto e da estratégia da fazenda. Não é um confinamento especializado. Aqui essa fazenda não é de confinamento. Confinamento é utilizado como uma estratégia para aproveitar as pastagens, não é isso? E com isso você dobrou a capacidade da fazenda em suporte de animais. Como é a rotina aqui? Bom, César, aqui como que esses animais chegaram aqui, né? No início é feita uma apartação, uma padronização dos lotes, começa lá atrás com a apartação dos lotes, depois eles vêm, na média aqui tem mais ou menos 80 animais por currais, são 10 currais tem aqui, e aí a gente tem a fase de adaptação, quando a gente está falando de dieta, onde a gente está trabalhando com 3 dietas. Começou lá atrás, no início, com uma dieta de inicialização dos lotes, depois uma dieta de crescimento e depois uma dieta de terminação. E aqui, quando a gente está falando de dieta, é a proporção de volumoso e ração na dieta. A gente hoje está trabalhando com 3 tratos, né? Faz um trato às 7, 1 hora da tarde e outro começando ali 16 horas da tarde. Essa é a rotina do dia a dia do confinamento. Tem a equipe que fica olhando o coxo, lavando o bebedouro, fazendo vistoria em cada lote para ver se não tem algum animal caído, algum animal doente, para poder a gente tentar gerir o melhor possível que tem essa fase que é tão importante já agora no animal terminado, né? Vilmar, me diz o seguinte, um animal desse come quantos quilos dessa dieta por dia? Tá. Hoje a gente está trabalhando, César, com uma dieta que no final ela vai dar mais ou menos uns 17 quilos de dieta, ração mais volumoso, né? Isso dá em torno de 10, 11 quilos de matéria seca que a gente fala. Esse é a projeção que a gente tem. Então um tem. animal desse come por dia de 15 a 20 quilos. Exatamente, exatamente. Tem lotes que é mais novo, como um pouco menos, né? Aquele lote mais pesado, como um pouco mais perto. Sim, isso varia. Isso. Agora eu te pergunto, a conversão alimentar, essa comida vira o que de carne? A conta que a gente tem é assim, na projeção, César, para cada quilo de peso vivo que o animal ganha, ele consome algo em torno de 6, 7 quilos de matéria seca. E para produzir uma arroba, alguma coisa perto de 135 quilos de matéria seca para poder produzir uma arroba. Essa é os números. A matéria seca eu estou produzindo na fazenda, que é aquele capim que nas águas eu cortei e fiz a silagem dele. Exatamente. Correto? Correto. E aí ele vai me dar uma arroba de carne lá na frente. Exatamente. Que custa R$300. Então, nesse patamar aí, o lucro aparece. O lucro aparece. Hoje a gente está com a expectativa aqui de uma arroba produzida perto de R$240. Essa é a expectativa da nossa produção, né? E se a gente pensar que vender um animal aí de R$300, a gente está falando aí de R$50, R$60 por arroba produzida. Tá bom. Vilmar, outra coisa que é muito importante. Aqui a fazenda não cria. Vocês não tem nenhuma vaca aqui. Vocês compram o bezerro, faz a recria e depois faz aqui a terminação. Esse bezerro é comprado na região? Exatamente. A gente, conforme o sistema, os animais vão sendo vendidos, né? O sistema vai liberando espaço, a gente vai na região e vai comprando animais para poder encaixar a carga do sistema. Mas é comprado na região. Talvez eu estou falando aqui de um raio de até 150 km aqui ao redor. Isso é bom, porque movimenta toda a região e o dinheiro circula para todo mundo. Xará, assim nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!